A paz do Senhor, mais uma vez entrando aqui, né, para trazer a mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado comigo, né? E eu sempre falo, né, nos tempos para cá eu tenho falado isso, né, que antes, né, de eu estar aqui trazendo essa palavra, né, o Senhor já falou comigo, né? Então, eu me lembro uma vez que eu falei, que eu falei assim, essa mensagem, ela é para mim, né? E essa mensagem, na verdade, é mesmo, né? Inclusive, eu até estava lembrando, eu sempre lembro de um versículo, só que infelizmente eu perdi esse versículo, né? O capítulo que o Senhor me mostrou, né? E falou comigo assim, né? Que tem pessoas que perdem, né? A bênção, né? Foi algo tão sério na época que ele falou, e eu fiquei assustada, né? Mas tem outros capítulos, outras histórias, né, que mostra que a gente pode sim perder a bênção, né? Quantas pessoas que falam, mas se Deus falou, tá falado. Sim, Deus falou, tá falado, mas será que a gente está agindo de acordo, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, ele gosta que as pessoas andem em verdade, né? Obedeça a princípios, faça o que é certo, né? Busque a presença do Senhor para poder fazer o que é certo, né? Então, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente desagrada a Deus, né? Então, tem aquela história, e quando a gente erra, a gente fica procurando desculpas, né? Eu, sinceramente, com homens eu não procuro desculpa não, mas com Deus eu não tenho que conversar, né? Mas, assim, pela misericórdia de Deus, Deus tem tido misericórdia de nós, né? E Jesus veio ao mundo, passou por tudo que ele passou, né? Por nós, por nossa, né? Pelos nossos pecados, né? Ele se fez sacrifício, né? Por causa dos nossos pecados. Então é por isso que, graças a Deus, Deus tem tido misericórdia de nós. E já tem mais ou menos uns 15 dias, né? Eu não sei quantos dias tem, que o Senhor tem falado muito de obediência, né? Então, assim, eu não sei se eu posso dizer assim, né? Questão de ciclo, né? Conforme um ciclo vai se fechando, né? Uma etapa, né? Conforme vai se passando, por exemplo, fechou uma etapa, aí vem outra etapa, aí o Senhor vai e manda eu começar, né, a me preparar para uma mensagem. Então, essa etapa agora terminou, levou mais ou menos uns 10 a 15 dias para terminar, né? Já tem um tempo que o Senhor tem falado no meu coração em questão de obediência, inclusive eu até notei algumas coisas, né? Eu não sei se eu vou conseguir colocar em sequência ou se eu vou saber explicar, mas eu vou explicar de acordo com o Senhor tem colocado no meu coração e de acordo com como Ele vai falando, né? Mas antes disso, eu quero agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, né? A gente vê o trabalhar dele. Sinceramente, não tá fácil, mas assim, com Deus no barco, tudo se torna mais fácil, tudo se torna melhor, né? Então, eu quero agradecer a Deus, agradecer os amigos, né? Porque infelizmente eu não tenho parado muito em alguns locais para poder dar atenção que de repente a pessoa merece, né? Mas infelizmente é assim, a nossa vida é assim, nós somos guiados por Deus, né? Uma hora o Senhor fala uma coisa, outra hora o Senhor fala outra, né? Outra coisa. Então a gente acaba não dando para fazer algumas coisas, né? Inclusive até para a gente mesmo, né? Mas eu quero agradecer, né, o apoio das pessoas, dos amigos, né? Agradecer mesmo de coração, né? E assim, a gente vê que Deus está agindo, né? Porque o inimigo ele fica cada dia mais furioso, né? A vigilância dobra. Eu acho até engraçado, né? A vigilância do inimigo, né? Ele redobra a vigilância, se é que vocês me entendem, né? Fica mais furioso, né? Os ataques são bem mais intensos. É algo assim, só Jesus para dar força para poder, né? Só o Senhor mesmo para nos proteger, né? Porque vou falar uma coisa, né? Ninguém fica furioso ou ataque ou assim deixa o ataque mais intenso se não for algo que realmente, né, significa alguma coisa. Ninguém faz esse tipo de coisa por algo insignificante. Então é isso que não deixa a gente desanimar, né? A gente segue pedindo Deus força, pedindo Deus ânimos, né? Ânimo, que Deus venha segurar nas nossas mãos, porque é só Ele mesmo, né?
E a gente fica feliz, né, que o tempo vai passando e o Senhor não deixa a gente ficar envergonhado de maneira nenhuma, né? Por mais que os ataques não cessam, né, as mentiras, calúnia, tantas coisas, né? Tantas coisas que é só Jesus, mas o Senhor tem sido conosco, né? E aí eu até entrei outro dia, né, no AP aqui e pedi para fazer uma foto, né, questão de silêncio, né? Por que eu fiz aquela né, aquela foto? Porque, assim, o Senhor, ele já me avisa logo, né? Ele sabe que vem coisas, né? Vem calúnia, vem um monte de coisa. O Senhor só fala assim, fica em silêncio. É assim que o Senhor fala para mim, né? Falando a palavra, né? A verdade é essa, né? Eu leio, vou lá ler a palavra, o Senhor fala, fica em silêncio. Inclusive, eu não, foi na outra etapa que teve, passada, né? Eu até entrei no aplicativo, né? E logo de cara eu me dei conta de uma pregação e falava algumas coisas ali. Eu comecei a escrever, né? Para falar, ó, tô chegando agora, não sei de nada. Mas aí na hora veio na minha mente assim, era para me ficar calada, né? Era para mim não falar nada. Eu lembrei que Deus tinha me falado para me ficar calada, né? Então eu apaguei que eu comecei a escrever, né? E aí eu parti para as mensagens ou para os vídeos, né? E ali eu senti no meu coração, eu falei, não é essa pessoa, né? E eu voltei lá para o Senhor, falei, Senhor, não senti no meu coração, porque a gente sente, né? Quando não é a pessoa, é alguém, é muito raro a gente não sentir. Ou então a gente fala assim, não, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa não tá batendo, né? Mas aquela história, como o Senhor fala assim, vai, né? Porque Ele tá com a gente, né? Como eu já falei, né? Vai, pode ir, confia, né? É logo ali, eu não tenho nada não, mas é quando você vai ver o negócio não tá legal, né? Então eu entrei, lá de cara eu senti, falei, não é a pessoa, né? Não é a pessoa. E aí eu senti, assim, não tem aquela conexão, porque é aquela história, né? Quando a pessoa tem conexão com a outra pessoa, você sente logo de cara, né? E eu sou de pessoa quando entra assim, eu falo assim, eu não tô sentindo a pessoa aqui, né? E às vezes é até por causa da preocupação mesmo que a gente fica um pouco alerta, né? Então a gente, às vezes, pode ser preocupação, às vezes porque realmente não é a pessoa. E aí eu acabo voltando, o senhor fala assim, não, pode ir lá, vai tranquilo, né? E aí, né, conforme desenvolver, a gente vê que parece ser a pessoa, né? Mas depois no desenrolar, como eu já até falei, eu não sei se eu vi um post, né? Acho que foi um post que está guardado comigo, que eu falei assim, que tem muitos que fingem ser, né? Aí no final declara que realmente é, porém não vai ficar no lugar, né, daqueles que a gente realmente, né, que realmente ocupa o lugar. Ninguém ocupa o seu lugar, essa é a verdade. Né? Quando um lugar tem que ser seu, ninguém ocupa. Então, às vezes a pessoa pode inventar, pode armar, pode, né, mostrar algo, né, mas não é a pessoa, não vai adiantar, não tem conexão. Entendeu? Inclusive, Deus até mostrou algo para mim, né, que eu fiquei clamando assim, falou assim, eu tenho misericórdia, né? Depois eu fui entender por que eu tive aquele sentimento, porque não era uma pessoa, não era a pessoa, era a outra pessoa, entendeu? Então, não adianta querer se passar, não adianta, né, essa guerra, essa luta, essas armações, né, diabólicas, porque eu falo que é isso, né? Porque não vai adiantar, porque Deus está no controle, Deus não vai deixar de maneira nenhuma dar errado no final, não vai dar. Ah, mas tá esperando para o final, é para o final mesmo, né? Porque aqui agora no momento nós estamos em guerra. Um jogo ele começa, né? E a gente só vai saber o resultado aonde? Quando é que a gente sabe o resultado? É no final, meu amado. Não adianta falar assim, ah, eu ganhei o quê? No meio? Tá quanto? Tá quanto? De quanto a quanto? Né? De quanto que tá ganhando? Então, não adianta, é só no final mesmo. Né? No final é que a gente vai saber o resultado e a gente está orando para isso. A gente pede Deus misericórdia e para isso a gente tem que estar em obediência. Essa é a verdade. Nós temos que estar em obediência. Entendeu? E deixar Deus no controle. Como eu falei, Deus tinha falado para mim ficar calada. E eu entrei naquela pregação e a mulher falou algumas coisas, não me lembro muito bem, né? Mas falou algumas coisas e eu ia escrever. Não, eu tô chegando agora, não sei o que, nem sabia, não sei o que. Eu ia falar mais ou menos alguma coisa assim, mas eu lembrei na hora do versículo, cala a boca, né? Tipo assim, cala a boca, deixa que eu falo. Eu apaguei, né? E no final Deus mostrou a verdade, né? Então, assim, a gente tem que andar em obediência, eu tenho que tentar andar em obediência, né?
em obediência, que às vezes nós não somos, né? Infelizmente eu tô falando de mim mesma, eu sei que eu tenho que melhorar, nem que eu tenha que fazer jejuar, orar, para me poder obedecer, porque, mas o Senhor desobedece em quê? Eu desobedeço em muitas coisas às vezes, né? A gente tem que falar a verdade, porque a gente não está aqui para mentir, né? Até em questão mesmo de não fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, porque a verdade é o seguinte, a coisa mais triste que tem é você lidar com pessoas teimosas, e infelizmente nós somos assim. Eu sou uma pessoa assim, Deus, quem sabe é Deus, né? Então, a gente é teimoso, mas não quer lidar com pessoas teimosas, né? E tem pessoa que é teimosa demais, tem pessoa que você fala 1000 vezes uma coisa e a pessoa parece que você não tá falando, parece que só tá batendo na boca, né? Parece que o inimigo tampa os ouvidos, né? E aí você fala, ó, Senhor, não quero mais, não vou fazer mais, né? O Senhor fala, você tem que perdoar. Não, já perdoei, mas, né, deixa isso pra lá, né? Mas o Senhor fala, não, ó, vai lá. E depois você vê que Deus estava certo, né? Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe de nada, a gente dá uma que sabe, mas a gente não sabe de nada. E é aí que a gente desobedece, que a gente quer passar por cima daquilo que Deus já falou. Se Deus falou que é para perdoar, que é para, né, conviver, é para conviver. Então, e quando Deus também não quer que conviva, Deus fica calado. Mas se Deus falou, vai lá e faz isso, faz exatamente aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Não tenta mudar nada, faça aquilo, né? Se Deus mandou você calar, cala. Se Deus mandou você fazer, faça, entendeu? Então, e mais na frente eu vou falar algumas coisas que você vai entender, que a gente tem que procurar fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que o Senhor está pedindo, né? Porque no final dá certo, não adianta, não tem erro, né? E quantas pessoas aí, né? Se for olhar para a vida e falar assim, poxa, se eu tivesse obedecido, né? Hoje eu seria uma príncipe, hoje eu seria uma princesa. A verdade é essa. Tem gente aí que era para estar, né? Mas por quê? Colocou o eu na frente. Aí eu não vou, aí eu vou fazer assim, aí eu mando. Então acaba desobedecendo o que está na Bíblia, né? E a pessoa acaba se dando mal, né? Mas aí vamos entrar na palavra que fica lá em 1 Samuel 10, né? Eu vou tentar pular alguns versículos, né, para poder adiantar um pouquinho mais, mas essa passagem aqui é bem interessante, né, que a 1 Samuel é 10, como eu falei, eu vou pular alguns versículos, né. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te, rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Eu ouvi assim, algumas pessoas falando que quem escolheu Saul foi o povo, né? Mas Deus também escolheu, né? Deus escolheu, eu vi várias partes aqui que o Senhor escolheu sim, o Senhor aceitou ele, né? Escolheu como rei, né? E Saul era assim, um homem que ele se destacava muito, né, pela sua beleza, né? Diz que do ombro para cima, diz que ele era mais belo de lá de Israel, né? E o Senhor escolheu ele, o povo escolheu ele, colocou ele como, né, como rei. Só que infelizmente, né, o Saul, ele foi cometendo alguns erros, né, que acabou que Deus falou para o próprio Samuel: olha, eu estou me arrependendo, né, por ter escolhido Saul, né? E aí Deus conversando com Samuel entrou meio assim, ficou meio triste, meio agoniado, né? E teve uma noite que ele passou a noite chorando, né? Pedindo misericórdia, mas não adiantou. A verdade é essa. Deus, quando toma uma decisão, Deus sabe todas as coisas. Olha que Deus é um Deus amoroso, né? Eu vejo Deus passando por cima de tanta coisa que eu falo assim, como é que pode, né? Mas quem somos nós? Porque se a gente realmente fosse julgar como a gente julga, eu vou te falar, se Deus fosse julgar como a gente julga, eu já tinha virado pó há muito tempo, né? A verdade é essa, né? Então, Deus se arrependeu, né? E falou que não estava mais satisfeito, né? Perguntou Samuel, né? Eu já rejeitei ele, não tem jeito, né? E aí Samuel, como eu falei, passou a noite chorando, né? E eu vou contar assim, um testemunho aqui. O testemunho é o seguinte, né? Nós somos como mãe, a gente como mãe, como amiga, né? Como outras, né?
Por exemplo, a gente é amigo, a gente é mãe, a gente, né, quer as pessoas bem, a verdade é essa, né? E a gente, assim, pela misericórdia de Deus, né, por mais que a gente erre, mas às vezes tem coisa que é bem evidente, Deus mostra pra gente que aquilo ali tá errado, ou o que tá por trás de um convite, de um sorriso, de um abraço, né? O que tá por trás de um presente. A gente, às vezes, Deus, pela misericórdia de Deus, Deus mostra pra gente, né? Ou então, às vezes, o inimigo nem faz questão de esconder mesmo, que ele sabe que a gente não pode fazer nada, que ele acha, né? Que a gente não pode fazer nada, então ele é bem ousado mesmo, né? Então, eu sou um tipo de pessoa assim que eu fico, às vezes até brigo com as pessoas para eles não fazer certas coisas que a gente sabe que vai se dar mal. Eu sou assim, infelizmente, né? E aí, o que que acontece? A gente vê que a pessoa vai se dar mal, a gente fica o tempo todo se orientando. Ó, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, fulano não faz aquilo outro, né? Inclusive, várias vezes, eu poderia contar aqui vários testemunhos, né, de pessoas que eu falo, fulano, você não vai nesse lugar aí, porque esse negócio não vai dar certo. E a pessoa, para não ser mandada, porque tem gente que ele detesta a opinião dos outros, né? Dos outros não, talvez ouve a opinião de todo mundo, até de um cachorro que passar. Mas se você for dar uma opinião, e aqui, infelizmente, se aquilo dá errado, você que é a culpada, você que não vale nada, você que tá ruim. É tanta desgraça que joga pra cima de você que se Deus não botar a mão, o negócio fica feio. E isso porque você tá querendo defender a pessoa. A verdade é essa, que eu não tô aqui pra ficar inventando mentira, eu tô aqui pra falar a verdade. Então, muitas das vezes, eu vejo pessoas assim que ficam no estado terrível por causa de desobediência, né? Por causa de desobediência. Então, esses dias mesmo, uns tempos atrás aqui, né, aconteceu 2 lances comigo, achei assim interessante, você já conversou comigo bastante, mas um dos lances, né, que eu pelejei para tirar a pessoa de um lugar, a pessoa não saiu, depois a pessoa arrumou um problema seríssimo no próprio lugar, e aí a pessoa ficou ruim depois. Ficou ruim por desobediência. Mas o problema é que quando ela arrumou o problema, eu falei assim, graças a Deus, agora a pessoa vai sair dali. Aí vocês não vão acreditar. Eu não estou para mentir. A pessoa, por implicância, por desobediência, porque acha que a gente, né, não pode mandar, a pessoa continuou no lugar e depois a pessoa não ficou bem, né? Mas graças a Deus tudo que se resolveu passou. E aí, outro caso também, né? Que às vezes a gente fica alertando a pessoa o tempo todo, fulano, ó, não faz assim, faz assado. Depois passa tempo, você pergunta, ah, não lembrei, ah, não sabia, né? E aí acabou que a pessoa também fez, uma outra pessoa também acabou fazendo o que não era para ser feito, né? Já tinha conversado, já tinha falado, tinha caído a língua de tanto falar, não adiantou. A pessoa fez justamente aquilo que não era para ser feito. Só que infelizmente tem pessoas que não vê ou não dá para ver, né? O que o inimigo está fazendo por trás, as armações, né? E a pessoa desobedeceu, né? E fez e foi bem, né? Foi profundo o que a pessoa fez, né? E quando a pessoa se deu conta, a pessoa estava doente. Só que eu sei que a pessoa nem sabia dessa história, né? Nem sabe o que aconteceu, mas eu sabia, né? Inclusive, eu fiquei muito preocupada porque eu não sei o que realmente aconteceu. A pessoa também não tem visão, né? Eu não sei o que aconteceu, mas a pessoa já ficou doente também, né? E aí, o que eu pude fazer? Brigar? Não vai adiantar. Né? Porque às vezes a gente, por causa, assim, a pessoa não cair no buraco, a gente acaba até, eu tô falando que assim, eu já fiz isso, de brigar feio com a pessoa, para ver se a pessoa não ia pro lugar, mas a pessoa vai, não adianta, né? Então, e com o tempo a gente vai aprendendo, né? Por mais que a gente brigue de vez em quando, que a gente fica nervoso, porque tem coisa que a gente fica nervosa, né? A gente como mãe, a gente como parente, a gente como amigo, a gente fica nervosa. Então, o que aconteceu? Eu peguei e vi que a pessoa já não estava bem, né? Eu fiquei preocupada, sinceramente. Não sou de ficar. Desse jeito, não é muito raro eu ficar, mas naquele dia eu fiquei. Eu fiquei muito preocupada. Eu não dormi de noite direito, entendeu? E aí, essa passagem que fala aqui que Samuel passou a noite todinha, né? Passou a noite chorando, né? Entrou na presença de Deus orando pelo Saul, né? Nessa noite eu também passei a noite orando. E quando eu dormi, eu já acordava, sabe aquela pessoa acordava assim, não tem misericórdia, olha fulano, olha cicrano, meu Deus, ó. Aí fiquei orando, né? Eu fiquei orando, e aí o que acontece?
Eu não vou me recordar, mas eu não sei se foi antes, foi depois, ou foi algumas vezes, né, em momentos diferentes. Porque o que eu falo. Então, eu orando, mas eu acho que teve sim, quando foi de madrugada eu orando, veio aquela palavra, né, que o Senhor falou aqui, né, que era para descansar, né, que a sua filha já foi curada. E aí, tá, eu peguei aquela palavra, né, e aí Deus me confortou de madrugada, mas assim a gente fica preocupada, né? E aí me dava de novo essa mesma passagem, a filha foi curada. Então a pessoa tinha sido curada. Tudo bem. E aí eu acreditei naquela palavra e o inimigo já tinha mandado para mim mensagem, né? Eu entendi as mensagens que ele tinha mandado. Depois da oração que o Senhor me deu vitória, né, de madrugada, eu recebi uma outra mensagem, né, falando sobre luto e falou claramente, né, como ia acontecer, né. E aí o que acontece? Eu descansei, procurei descansar, porque ou você se apega à palavra do Senhor ou você pega a palavra de Satanás. Você escolhe, né? Porque muitas das vezes, né, a gente recebe várias notícias, como ontem, acho que foi ontem que eu falei, olha, não fiquei no lugar porque era tanta acusação, porque fulano traiu, porque Bertão traiu, porque fulano fez isso, porque você não pode fazer isso, não faz aquilo outro, porque fulano fez aquilo, fulano fez aquilo outro. Aí depois vinha a acusação pro meu lado, não, porque você fez isso, porque você errou, porque não sei o quê. Você tá entendendo? Então, Satanás está ali para confundir sua mente, para deixar você meio, né, meio como é que eu falo? Desorientado. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu procuro me retirar, né? Eu procurei me retirar. Vi também algumas mensagens lá que parecia ser a pessoa, não sei se era. Se era, não era, não sei. E eu falei, eu não vou ficar mais aqui, Senhor, né? E aí depois eu voltei, o Senhor depois mandou voltar de novo. Aí depois eu saí de vez, né? Que não tinha mais intenção de ficar ali, porque para mim no ambiente não servia mais, até porque o inimigo estava fazendo, era o que ele queria que eu não ficasse mesmo, né? E fora as outras coisas, né? Outras mentiras, outras coisas que graças a Deus para mim deu a entender que foi esclarecido. Na verdade, ou se não foi, se tiver que esclarecer bem, se não é, Deus está no controle, né? E aí eu voltei, né, para onde que eu estava. Na verdade, eu fui dormir, né? Se eu fiquei acordado durante um tempo, não sei. Fiquei orando, falando com Deus. E aí eu não sei se eu perdi o rumo da pregação, mas aí o que acontece, né? E aí mandaram aquela mensagem, né? Luto, a filha, não sei quem, só sei que ia ter um tal de um luto. E aí eu ouvi, falei, eu vou descansar minha mente, né? E aí, só que aí, no final, graças a Deus, realmente, eu creio que Deus já tinha feito a obra, né? Porque o inimigo é tão sujo, o inimigo, né? Deus tinha feito a obra e a pessoa estava bem, né? Passou. Aí no que passou, demorou um tempo, né? Eu não sei se é impressão minha, se foi impressão, em nome de Jesus, me perdoe, mas eu tive a impressão que tinha tido uma acusação, até porque como agir diante da situação, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente agindo, mas não sabe o que está por trás, né? Não sabe da luta, né? Que a gente como mãe, quem é mãe sabe. Eu assim, conto uma história para minha filha que antes eu, assim, quem vê eu falando, fala assim, essa mulher é doida, mas não sou doida não, a gente é mãe, a mãe, ela tem um sentimento assim no coração que só Deus explica, né? Então eu me lembro quando meus filhos eram pequenininhos, né, até uma certa idade, ou até agora, há pouco tempo mesmo, né? Eu não era de dormir muito. Eu não sabia por quê, eu não sabia de nada, de nada. Mas como eu tinha preocupação com a saúde dos meus filhos, né, com o bem-estar dos meus filhos, eu ficava, sinceramente, tinha dia que era coisa assim, parece que é coisa de doido mesmo. Eu ficava até tarde da madrugada, acordada. Às vezes, assim, né, lutando contra o sono por causa dos meus filhos, né? Que eu ficava, quando não eram meus filhos, era minha mãe. Cansada de passar a noite toda, minha mãe, a pressão alta lá embaixo, né? E aí, quando não era com a minha mãe, era com meus filhos aqui na casa, no caso, a minha casa era no alto, né? Então eu ficava, não conseguia dormir, e às vezes eu com sono, mas eu ficava, não, eu tenho que ficar acordada, não sei por quê. Hoje em dia eu sei. A verdade é essa, hoje em dia eu sei. E o mais interessante é que quando eu dormia, né, a minha filha, no caso, ela acordava. Às vezes acontecia alguma coisa, ela via. Ela via, porque ela também ficava nesse estado, né? Coisas que a gente via acontecendo dentro de casa, então a gente ficava em alerta. Quando não era eu, era ela. Então, quando eu não via uma coisa, ela via.
Essa é a verdade. Então, Deus tem as formas de trabalhar. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo, porque na verdade nós somos guardiães, né, da nossa casa. Hoje em dia eu vejo a minha cachorra aqui, eu não sei se eu estou comparando errado, mas poxa, mas eu acho que assim, os cachorros são um bênção na nossa vida, né? E o Senhor já falou isso para mim, né? Eu vejo aqui a minha cachorrinha, tadinha, assim, com os peitos cheios de leite, né? Aquele monte de cachorrinho para dar peito. E ela, quando vê algum barulho, tem que ver como é que ela fica alerta, né? Aí ela bota as patinhas assim para cima e fica vigiando e fica latindo, naquela tensão, sabe? Eu falo, meu Deus, é guardiã também, né? E nós somos guardiães, né, da nossa casa. A gente tem que tomar conta dos nossos filhos, a gente tem que tomar cuidado, né? Deus colocou ele nas nossas mãos, né, para a gente cuidar, porque não é nossos filhos, é do Senhor primeiro para depois ser nosso, né? Então nós temos que cuidar da melhor forma possível, né? Então aquela noite eu não dormi, né, preocupada, orando o tempo todo, né? E aí passou tudo, decorreu tudo bem, e aí depois eu senti que o inimigo estava me acusando. Não sei se é impressão minha, mas eu senti isso, o inimigo estava me acusando. E aí, só que eu não sabia de que é, não tinha certeza, e o Senhor começou a me mostrar o versículo, né? Não, porque o fulano foi curado. Aí passava. Eu ficava tentando, Senhor, e vinha uma acusação e vinha outra. Não, porque fulano foi curado. Aí eu entendi que Deus estava falando que eu estava sendo acusada por algo que eu tinha feito, né? E Deus sabe que eu perdi até o sono, né? Que eu tinha feito, né? Sendo acusada por algo que eu não tinha feito. Porém, eu tinha feito diferente, tinha recebido a vitória, mas Satanás estava querendo me acusar de coisa que eu não fiz. A verdade é essa, porque às vezes as pessoas vê a aparência, mas não sabe, né? Vê o que está na frente, mas não sabe o que está dentro né, daquele cenário, não sabe o que está nos bastidores. Vê só o que está na frente, mas nos bastidores a pessoa não sabe o que a pessoa luta para proteger a sua família, proteger aquilo que é dele, né? A verdade é essa. Então, diante de uma luta tão grande, tão terrível que eu tive, né? E lutando junto com o Senhor, o inimigo não achou uma brecha para poder me acusar. Mas aí o Senhor falou comigo o tempo todo, olha, tá te acusando é disso. Tipo assim, que eu não tinha agido como se deveria agir, né? Mas as pessoas não sabem. Às vezes a gente fala alguma palavra, a pessoa, viu o que falou? Mas não sabe a luta que a gente tá dentro de casa. Não sabe a luta para manter, às vezes, as pessoas vivas. Essa é a verdade. Porque tem coisa que as pessoas não veem, a gente fala, fulano, cuidado, cuidado. E a pessoa que a pessoa fala, o inimigo bota na cabeça que não é para ouvir, que não é bem aquilo ali, que aquilo ali é coisa que não tem nada a ver, né? Que a pessoa pode fazer, mas na verdade que o inimigo está tentando tragar aquela vida ali e a pessoa não sabe. E às vezes por desobediência acontece coisa que não é para acontecer, né? Mas o Senhor tem tido misericórdia, né? De nós. Eu falo, né? Deus tem tido misericórdia. Então eu consegui essas duas vitórias e depois o Senhor me deu, né? Lá mesmo no meu Instagram, Deus falou assim, olha, não se distraia, isso aí é só para distrair, né? Era só para distrair, né, a gente do foco, porque a gente guerreia com a espada, né? A gente guerreia com a espada, né? Mas a gente não tira a mão da nossa família. É uma mão lutando e a outra mão tomando conta da nossa família, guardando a nossa família, né? Protegendo a nossa família. Não só a família, mas outras pessoas que o Senhor confia em nossas mãos, né? Então é uma guerra constante. É uma guerra constante, né? E às vezes a pessoa olha para você e fala assim: ah, lá, parou, fez. Não, meu filho, ninguém para, não. A gente continua lutando, porque ninguém vê. Ah, porque poderia estar aqui. Não. A nossa guerra não é nas redes sociais, não, é né, é dentro da nossa casa, é com a família, né, é tentando sobreviver, você tentando sobreviver, lutando para as pessoas, né, não caírem em armadilha, porque a gente cai, mas o Senhor tira, mas enquanto a gente puder fazer a nossa parte, nós vamos fazer. Então é por isso que a gente muitas das vezes a gente não dá a atenção que as pessoas falam. Tem pessoas que eu até corro dela, porque não sabe, né, o que a gente passa para proteger o que a gente já tem, que é o mais valioso, é a nossa família. Entendeu? É a nossa família que é a mais valiosa. E continuando aqui, né, lá em Samuel 10, né, eu acho que é 10 porque meu telefone tá meio rachadinho aqui, tá meio complicado, mas é 10. E então o Senhor tinha falado, né, com Saul, que era para ele se vingar, né, de Abimeleque, porque ele tentou, né,
atrapalhar em algumas coisas. O Senhor falou assim, vai lá, mata todo mundo, né? Mata ovelhas, né, animais, crianças, adultos, velho, para matar tudo, não deixar nada deles, era para matar tudo. Só que aí, infelizmente, né, ele desobedeceu ao Senhor e ele diz ele que deu ouvido ao povo, né, e levou, né? Quantas pessoas estão dando ouvido ao povo, né? Preferem dar ouvido ao povo do que a Deus. Tem muita gente aí perdendo o reinado. Essa é a verdade, né? Tem muitas pessoas perdendo o reinado porque está dando ouvido a quem? Ao povo. O povo, ele se preocupa muito com o povo, né? É o povo que ele se preocupa. O que o povo falar, tá falado, né? Ouve, para ouvir, mas não ouve o que Deus falou, né? Então Deus tinha falado para ele, mata todos, não deixa nenhum, entendeu? Animais, mata tudo. Então eles resolveram separar vacas e ovelhas, né? Para poder levar para onde eles estavam, né? Então, como Deus já tinha conversado com Samuel, Samuel foi lá conversar com Saul e falar para ele, né? Porque se ele tinha feito aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, e aí perguntou para ele que barulho é esse de vacas e ovelhas, né? Ele falou, não, que o povo resolveu trazer para poder oferecer holocausto ao Senhor, né? Então Samuel falou para ele o seguinte, quando ele encontrou Saul, Samuel disse assim, e disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Porque Saul disse que ele era assim pequeno, né, que a família dele era pequena, que ele era o pequeno, né, daquele lugar, né? Então o Senhor falou o seguinte, né? O Senhor, mesmo assim, o Senhor colocou ele como cabeça, como rei, né? E o Senhor te ungiu como rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Como eu falei, Saul não obedeceu. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, ele fizeste o que parecia, né, mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, né? E caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amalequita, e os Amalequita destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal, né? Eles separaram, né, as vacas, né, e as ovelhas para oferecer a Deus. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de cordeiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, né? E aí muitas coisas aconteceram, inclusive ele parece que ele rasgou a roupa dele, né? E o Senhor falou, o Senhor está rasgando o reinado seu agora. Foi uma agonia, ele foi fazendo uma sequência de coisas erradas, né? Infelizmente, né? E acabou que Deus tirou realmente o reinado dele, né? Por quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muitas pessoas que querem sacrificar, mas não querem obedecer. E às vezes obedecer, às vezes não. O Senhor mesmo fala. Porque o Senhor vê o coração, né? Se a pessoa não está fazendo aquilo que ele mandou, né? Ele não está
não está de acordo com como Deus quer. Porque qualquer coisa triste, você tem um filho, você tem uma filha, né? E aí você está ensinando o caminho a ele, você está fazendo. E aí, filha, você fez aquilo que mamãe mandou, que o papai mandou? Não. A gente fez diferente, mas a gente fez isso, isso, isso e isso. A gente até cumpriu aquilo que o Senhor mandou fazer, ou que o Senhor mandou fazer, mas só que a gente resolveu fazer isso, isso e isso. Desobedeceu. Né? E se Deus falou que não era para levar nada daquele lugar, porque Deus sabe por causa de quê? A gente pode ter perguntado, mas por causa de quê? A gente podia levar. Não, Deus não quis, né? E eles têm os motivos dele. E quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que obedecer, de acordo com como ele pede, né? Mas Saul decidiu, né? Como eu falei, fazer aquilo que o povo achou melhor fazer, né? Então, infelizmente, perdeu o reinado e todos sabem, né, o que aconteceu depois, né? Foi algo muito triste, né? Mas teve toda uma história, todo um tempo, né? Quem quiser pode ir lá visitar a história do rei Saul, né? O da rei Davi também, né? A história é uma história bem interessante que eu gosto bastante. Outro testemunho também, né, que hoje a gente estava até conversando e rindo, né, porque na verdade se tornou algo engraçado, né, mas na verdade de engraçado não tem nada, porque tem coisas que podem se tornar muito sério, né, e como eu falo, assim, pela misericórdia de Deus, Deus dá o livramento, né. A gente, como eu falo, a gente que é mãe, a gente fica atenta, né, todos os nossos sentidos eles ficam ligados, pelo menos eu entendo assim, né, é o nosso, né, é o nariz, né, é o ouvido que fica ali, né, atento, né, é os olhos, né. Quantas das vezes a gente está dentro do quarto, mas o nosso ouvido está ligado, né, aonde a criança está. Às vezes a criança está uns 50 metros, não, 50 não, né? Mas vamos supor que você está no quarto lá em cima, a criança está lá no quintal brincando. Você está com o ouvido, né, ligadinho, né? O que está acontecendo, né? Você está ali ligado. Se acontecer alguma coisa, tu corre lá, né? Então, se uma criança começa a correr, começa a fazer alguma coisa, você fala assim, não vai dar certo. Você fala, vão parar, né? A gente já manda parar, porque a gente sabe que pode se machucar. Então, a gente tem aquela história de ficar o tempo todo defendendo nossos filhos ou protegendo nossos filhos, né? E aí, a gente estava até rindo, aí a gente contou a história, né, sobre que uma vez eu fiquei falando, né, o tempo todo, falando, para com essa brincadeira, para de fazer isso, né? E aí eles não pararam, né? E de repente eu vi um silêncio, né? E aí a pessoa já tinha se machucado, né? Uma das crianças já tinha se machucado sem querer, não sei, ou foi querendo, né? Um batendo no outro, brincando, uma brincadeira sem graça. E acabou que machucou a boca, né? Do sangue descer. E todos eles se correram, né? Se socorreram, ficaram caladinhos, né? E tipo assim, subiando pro alto, né? E não falaram nada. Acho que falaram bem depois. Por quê? A gente está aqui para avisar, fulano, cuidado isso, cuidado aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? E acabou que realmente se machucaram, coisa que nunca tinha acontecido daquela forma, nisso que foi muito sangue, mas tiveram que esconder porque foram avisados, né? Então, se a gente está avisando, né? Se Deus avisa, né? A gente tem que procurar obedecer, né? Para que a gente não venha sofrer as consequências. E tem muitas pessoas que elas são avisadas várias vezes, mas elas preferem seguir o ódio, seguir a inveja, seguir o orgulho, né? Preferem seguir a sua natureza humana do que seguir aquilo que o Senhor já mandou fazer, né? E aí aquela história, chega uma hora que a pessoa olha para ele mesmo e fala assim, poxa, se eu tivesse obedecido, né? Como aquela história, é melhor obedecer do que sacrificar, né? E quantas pessoas, né? Esses dias mesmo e hoje eu também olhei para uma pessoa, eu falei, cara, a pessoa perdeu o brilho, né? Há uns tempos atrás, não falo agora, mas uns tempos atrás eu olhava para a pessoa, não é porque a pessoa era nova, não é isso não. Eu olhava para a pessoa e falava assim, nossa, como essa pessoa, né? Show de bola. Eu tinha uma admiração à pessoa, né? Nossa, que pessoa bonita, que pessoa show de bola. Depois, cara, eu fui conhecer a pessoa. Cara, não tem nada a ver, parece que a pessoa se corrói por dentro de inveja, né? Um sentimento ruim, né? Eu não sei se faz mal para os outros, a gente não pode estar aqui para julgar, mas você vê que a pessoa não é mais a mesma pessoa. Parece que parece não, o brilho sumiu. O brilho da pessoa sumiu, não adianta. E detalhe, tem pessoas que elas se auto, não sei se eu posso dizer assim, né? Elogia. Minha filha, não deixa, não fica se elogiando, não. A gente elogia até e tudo, né? Como eu até falei, eu estava conversando com uma pessoa, mas é outra história, né? Mas a pessoa se achar, se elogiar,
faz um monte de coisa ruim, né? Faz um monte de coisa errada. A gente não está aí para julgar, mas a verdade é, uma hora o brilho vai embora, né? O brilho vai embora. E o pior é que a pessoa nem percebeu. A verdade é essa. A pessoa não percebeu que ela perdeu o brilho, né? Perdeu o brilho, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque para a gente não perder o brilho também, né? E também não se achar tanto de começar a fazer coisa que não tem nada a ver e perder o brilho. Perdeu o brilho, filha. Perdeu o brilho, filho. Vai, corre atrás do seu brilho. Tenta limpar seu coração, sua mente, né? Tira tudo quanto é coisa que não presta, porque às vezes a sujeira, né? Tampa aquilo que é bonito na gente. É tanta coisa ruim que a gente coloca para dentro, né? Ou que a gente deixa crescer por dentro, que acaba o brilho indo embora, né? E com isso, muita coisa pode ir embora, porque a gente perdeu o brilho, a gente perdeu né, o que era bom dentro da gente. Só ficou coisa ruim. Temos que tomar cuidado com isso. E como eu falei com vocês, eu tenho aqui, eu anoto, né, a mensagem. E dessa vez eu acho que demorou para o Senhor mandar eu trazer a mensagem, né? Então, mas aí eu pensei que era 15 dias, mas não é, né? Eu corrigi, eu vi lá a data, eu tinha marcado, é dia 6 desse mês, né? Então, não, tem uma semana, né? Mas para mim já tinha uns 15 dias, mas não é. Tem uma semana que o Senhor me mandou eu começar a me preparar essa mensagem, e aí eu comecei até a escrever aqui, né? Comecei a escrever. Mas aí, de repente, vocês vão ouvir algumas coisas aqui. Eu não quero que vocês acreditem. Para mim, né? Eu tenho como verdade, né? Ah, mas você fantasia muitas coisas. Às vezes sim, eu fantasio sim. E às vezes, mas não é que é uma fantasia, né? Mentirosa, né? É algo que realmente eu tenho como verdade, né? Até porque para mim é o próprio Deus falando comigo e me alertando, como eu estou falando com vocês, né? Tem a questão do respeito, tem a questão de você julgar, né? Não julgue para não ser julgado, né? E a gente também tem que tomar cuidado, porque é melhor obedecer do que sacrificar, porque a partir do momento que você faz uma coisa errada, você está desobedecendo e você está passando por cima dos princípios do Senhor, né? Então, como eu falei, eu vou falar coisa aqui que de repente vocês vão olhar assim e vão ficar assustados, mas não vai ficar assustado, é a verdade, né? E a verdade tem que ser dita, e eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim mesma lá para frente, né? Vou tentar pegar aqui uma sequência para que vocês possam entender. E uma coisa também que é assim que eu percebo, né, que Deus é maravilhoso, né? Quem lembra, né, lá em Samuel, quando Deus chamou Samuel umas 3 vezes, né? Assim, a forma como Deus, né, teve paciência de ficar chamando Samuel, Samuel, Samuel. O Senhor queria falar com Samuel, né? E não é diferente com a gente aqui, né? Eu creio que assim, essa mensagem, né, com certeza não é algo novo, né? Muitas pessoas já ouviram essa mensagem, uma mensagem parecida que Deus sempre fala. Ele fala até de forma diferente, mas ele fala a mesma coisa, né? Para que a gente venha vigiar, que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Eu até falei que eu ia entrar, falar algo aqui, que vocês, né, de repente, vocês vão ficar meio assim, né? Mas, e eu vou falar, mas eu tô falando isso aqui porque eu sei que Deus fala, né? Como eu falei com vocês, né? A questão que eu estava preocupada com alguém, depois que eu tive uma guerra espiritual para que Deus, né, tivesse misericórdia, né? O inimigo tentou me acusar de algo que eu não tinha, né, feito, né, que eu tinha agido como mãe, né, que mãe ora, mãe busca o melhor para o filho, ou para a filha, ou para a mãe, ou para o marido, né, ou para um amigo, ou para seja lá quem for, a gente está aqui para orar, né? Então, e o Senhor me falou várias vezes a mesma mensagem. Ele queria mostrar para mim que o inimigo estava me acusando de algo que eu não fiz, porém eu já tinha guerreado e eu já tinha ganhado. Ele sabia disso, mas o inimigo ele não perde tempo, né? Ele é assim, ele pega um fio de uma coisa e já puxa a outra, porque ele quer, né? Ele quer atrapalhar. Na verdade, ele quer, né? Fazer como se a gente perder tempo, né? Ou para distrair, ou para atrasar alguma coisa, né? Então, e como eu falei, eu fui no Rios meu mesmo, né? E falou lá na hora, não se distraia, né? Isso aí é só para distrair mesmo, é para atrasar, então cuidado.
Entendeu? Como eu falei também, quando Deus fala também para a gente ficar calado, que a gente tem que ficar calado, que até quando a gente fica calado a gente obedece. Porque a guerra não é nossa, querido. A verdade é essa, a guerra é do Senhor. A gente tem que entender isso. E tem hora que o negócio fica meio estreito e a gente tem que dar um de doido mesmo, né? Vai tomar um café, vai ficar calado, né? Vai brincar com o cachorro, com os filhos, com quem tem. E deixa Deus trabalhar, né? Porque, como eu já falei da outra vez, né? Que o próprio anjo de Deus falou para Satanás, Satanás, ó, o Senhor te repreenda. Nem o anjo, né, do Senhor lutou com o demônio, né? Porque tem guerra que não é da gente não, filho, é o próprio Deus mesmo. Agora, quando Deus entra, né, aí a gente vê, né, a gente vê trovejar. A verdade é essa, né? Quando Deus entra, ele entra com vontade, né? E por isso que às vezes eu falo, fulano, sai dessa situação enquanto há tempo, obedece enquanto há tempo, né? Que tem pessoas que faz, não leva, né? No efeito manada, não sei se é assim que eu posso dizer, e aí a pessoa se dá mal, depois fica perguntando assim, oh meu Deus, por que eu me dei mal? Poderia não ter se dado mal, né? Poderia, né, de alguma forma ter evitado esse tipo de coisa, né? Como eu falo, tem tantos jovens aí que pode procurar outro caminho, mas procura o caminho errado. Tem tantos idosos que já quebraram a cara a vida toda. Ou coisa triste, você vê que a pessoa já está envelhecendo, mas a pessoa envelhece no erro. É coisa triste, não se arrepende, né? Não se arrepende de maneira nenhuma. E aí continua no mesmo erro, né? E infelizmente nós somos assim, eu não estou aqui para falar de ninguém, nós somos assim, a gente continua no mesmo erro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Mas vamos para um erro, né? Que eu sinceramente eu não gostei, né? Como eu falei que eu vou falar algo aqui que na verdade eu já até pedi perdão, né? E eu tô falando aqui porque eu senti no meu coração que o Senhor queria que eu falasse, né? Dependesse de mim, tá, assim, eu até falaria, né? Mas não é algo que me agrada muito, porque a gente gosta de falar da vida dos outros, né? A gente parte para brincadeira, mas a verdade é essa. Mas quando vai falar da gente, né? A gente fica meio assim, não que eu não queira falar, eu quero falar sim, porque na verdade eu quero agradecer a Deus, né? De certa forma, eu quero agradecer a Deus por Ele ter mostrado um erro meu, né? Por Ele, de certa forma, ter, né, evitado algo assim pior, né? Porque, infelizmente, tem hora que a gente comete os erros que a gente pergunta, meu Deus, por que eu fiz isso? O que eu estou fazendo aqui, né? Porque, sinceramente, a intenção não era aquilo que eu queria falar, né? Porque, na verdade, não pensei. Né? O inimigo coloca as coisas na frente da gente, a gente às vezes não pensa e a gente acaba cometendo um erro que não era para ter cometido, poderia ter evitado, né? Quando a gente faz sem querer, a gente fala, não, fulano, eu fiz sem querer, não foi isso que eu quis fazer. A gente tem que falar a verdade. Mas ali não foi, assim, na questão de propriamente, assim, o que parecia ser que a gente queria falar, mas, infelizmente, né, a gente, assim, que nosso pensamento era por causa de um motivo, mas os outros motivos, né, pesou bastante, porque a verdade é, a gente fala as coisas, não dói na gente, dói nos outros, né? E às vezes a gente não sabe como a pessoa recebe aquilo ali, né? Às vezes a gente fala, não, mas eu não falei, mas não foi bem isso, mas acabou que magoou, né? A pessoa ficou, de repente, magoada, né? Aí o inimigo já aproveita esse tipo de coisa para deixar a pessoa mais magoada ainda, né? Usa pessoas, né? E a gente foi o que apertou o gatilho, que não era para ter feito isso, né? A verdade é, né? Então, por que eu tô falando isso, né? Porque, como eu já falei há uns tempos atrás, né? Eu acabei não falando, mas eu acabei curtindo um comentário. Acho que por causa que a gente tava até meio. Eu tava meio chateada com uma pessoa, mas eu vou te falar um pouco de sinceridade, não era, que na verdade eu nem ligo, né? Tem coisa que às vezes eu vejo que as pessoas tá com raiva, tá falando um monte de coisa, e às vezes eu nem passo a saber o que era, né? O que é. Mas aí acabou que apareceu esse post, não sei se fala assim, né, com uma pessoa, um homem vestido de uma roupa assim, meia de mulher, não era de mulher, né, e dizendo, né, que a pessoa
não dava, não tomava decisões próprias. É mais ou menos isso, né? Que tomava quando, né, alguém da família, né, orientava ele, né? Então, se é verdade, eu não sei, mas infelizmente eu cliquei ali e eu vou te falar uma coisa. A intenção não era a questão ali que eu queria falar que a pessoa era realmente ali, né? Estava vestida de mulher por causa disso. Não era isso, não. Eu falei só por questão mesmo da questão que estava falando e a questão da pessoa dar ouvido que, né? Que tem muita pessoa que infelizmente é assim mesmo, né? Só toma decisão se alguém aprovar. Se não aprovar, né, não toma decisão nenhuma. Infelizmente, né, não era para ter feito isso, mas eu fiz, né? E eu acho que a pessoa ficou chateada. A verdade é essa, né? Eu vi que a pessoa ficou chateada, né? A pessoa ficou bem chateada. Eu não pedi desculpa antes, eu pedi desculpa depois. Só que o Senhor tem a forma de conversar com a gente. Eu não sei, de repente, eu posso estar errado no que eu vou falar. Mas como eu falei que esses dias eu estava de madrugada, né, conversando com o Senhor, e é verdade, estava conversando com o Senhor. E aí conversando justamente com essa pessoa, estava vendo a foto dessa pessoa e conversando com Deus, né? Conversando com coisa, conversando com outra, sobre outra, né? Mas sobre a mesma pessoa, né? E aí o Senhor começou a me trazer algo na mente, né? Porque eu falo que Deus fala as coisas comigo, mas no pensamento, né? E a gente conversando, e ele começou a falar, né? Começou a falar comigo, né? Eu falo que começou a conversar, o que veio os pensamentos na minha mente, né? Como, assim, a gente vê que foi Deus, não foi a da gente mesmo, né? E o Senhor começou a me mostrar algumas coisas, né? Veio essa história de eu ter curtido esse comentário, né? E assim, a pessoa pode ter ficado. Não vou ficar falando aqui, né? Com toda certeza que a pessoa ficou, não ficou. Mas eu creio que a pessoa ficou, entendeu? Chateada. O tempo passou, né? Então a pessoa ficou. O tempo passou e aí, como eu já contei a história aqui, né, que assim, eu fico muito sentida e fico mesmo, eu não tô aqui para ficar contando mentira, né, porque a gente está diante de Deus, Deus não gosta de mentira, mas pode ter engano, né, às vezes a gente se engana, mas eu vou falar aquilo que está no meu coração, que o Senhor colocou no meu coração, né, mas não tem mentira e é realmente aquilo que eu acredito, né. E aí o que acontece? Como eu curti aquele comentário, né? Eu queria que a pessoa, vou repetir de novo, me perdoe, mas infelizmente, né? Eu repeti, a pessoa ficou chateada, só que o tempo passou. E como eu já falei, né? Eu contei em alguns testemunhos, né? Que eu me sinto muito mal, questão de sexo, né? A verdade é essa, Deus sabe que é verdade. Eu me sinto muito mal, questão de sexo, quando eu lembro assim eu até choro. E choro de verdade. Tem uma coisa que me faz chorar é isso, né? Às vezes o inimigo fica pensando que eu tô chorando que isso acabou, aquilo acabou, que eu perdi. Nem sempre, né? Não, muito raro. Mas tem coisa que, como eu falei, me incomoda muito essa questão de sexo, né? Então, o que acontece? Como eu falei, a gente está enfrentando um processo aí complicado, né? O inimigo tem armado muita coisa, né? Só que, sinceramente, eu nem me importo com eles, né? Eu me importo assim que ele fica, às vezes atrapalha um pouco, mas não me incomoda muito não, porque como eu falei com vocês, eu não tenho vínculo nenhum com eles. Aquilo ali não mexe com nada comigo, a gente só tá em guerra, né? A gente tá em guerra, né? E aí ele faz as armadilhas lá, faz o que a gente fez, o que a gente aconteceu, mas Deus sabe que é verdade que eu não vi nada, não estou nem interessada em fazer, né? Graças a Deus por isso. E eu quero que Jesus continue me sustentando. Não tem interesse nenhum, né? Porém, tem a parte, né, da pessoa, que como, assim, eu não sei se eu já falei, mas a pessoa me respeitava bastante, né? Sempre me respeitou, há uns tempos atrás. Ele só pisava na bola um pouco quando a questão ele estava com raiva, que ele pensava que eu estava fazendo acontecendo com outras pessoas, né? Porque, infelizmente, como eu falei, ele acredita no que o inimigo mostra para ele, né? E aí acabou que de vez em quando ele acontecia dele estar lançando algumas coisas assim, né? E eu via e eu pensava que era o inimigo que estava mandando, eu nunca me ligava que era ele, né? Então o que acontece? Aí sempre alguém falava, depois você vai descobrir quem foi, quem não foi. Ah, você viu, eu ficava perguntando, Deus, meu Deus, viu o que você fez, você está fazendo. Eu ficava perguntando para Deus o que eu estava fazendo, né? Até que o Senhor pegava e me esclarecia o que estava acontecendo. Porém, depois, quando a gente, né, voltava a conversar, ele vinha normal, não acontecia nada, né? Mas todo mundo já sabe da história. E conforme as coisas foram passando, todo mundo sabe, né, que continua essa história aí
desses efeitos aí, né? E aí eu comecei a ver coisa muito séria, que antigamente eu não via, né? Deus abriu a minha visão por causa do processo, né? Foi algo bem pesado para mim, porque eu não estava acostumada com aquilo ali. Mas aí eu consegui superar, eu consegui entender o que Deus queria, eu consegui, né, me aprumar, me levantar, né? Porém, aquela história, como eu já contei, a pessoa viu que, né, que eu tinha ficado com uma pessoa e a pessoa mandava e eu não recebia, porém a gente ficou um tempo e a pessoa foi embora, que todo mundo já sabe qual é a história. E aí ele veio, infelizmente ele veio, né? E aí ele começou também a mandar as mesmas coisas. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. Eu comecei a ficar muito mal, né? E aí, dependendo da situação, às vezes eu nem sabia que era ele, mas eu já saía tão mal, que às vezes acontecia alguma coisa, né, de aparecer esse tipo de coisa, eu saía tão mal que a última vez eu fiquei com um ferimento de morte. Eu não tô, porque, né, não tô aqui inventando história, né, eu fiquei tão mal espiritualmente, fiquei mal, mas não é porque eu pequei, porque realmente, como eu falei, aquilo ali fere a santidade de Deus, então fere a gente também, entendeu? Então eu fiquei muito mal, Deus me levou, demorou um tempo, né, para Deus foi me curando aos poucos, né, e eu muita oração, buscando muito a Deus, né, fiquei muito mal mesmo, porque foi a pessoa que fez, né, e tem uma forma lá, que nem aquela história, ele mandar é uma coisa, mas ele, conforme for como ele age, ele me magoa muito, não sei explicar isso, mas é algo assim, que não, só Deus mesmo, Deus sabe que é verdade, né? Então, o que acontece? Então, ele sempre manda e eu sempre que eu puder, às vezes eu vejo até tudo, mas não tô nem aí. Gente, com toda sinceridade, tem hora que tá passando lá, eu tô tão distraída com meus pensamentos que eu acabo esquecendo esse tipo de coisa, entendeu? E às vezes passa o vídeo todo, né? E Deus sabe que é verdade. Às vezes sim, eu me ligo, mas quando eu vejo que o negócio é sério, eu saio fora, né? Eu posso até ver o vídeo todo, mas eu saio fora, não fico de maneira nenhuma, né? E eu, sinceramente, tem dia que eu entro de uma forma e saio do mesmo jeito. Por quê? Porque é aquela história, eu passei no parque, né? Não tem namoro, não tem aquele aconchego, né? Eu falando aconchego, eu não tô falando de sexo, não, porque daqui a pouco os clientes estão vindo falar, né? Não tem aquele romance, aquele, né, chegar mais perto, dar um abraço, né? Um beijo, né? Que o pessoal não usa mais beijo, agora, né, a sensação é outra, né? Pode me criticar, mas a gente tem que falar a verdade, né? Então, o prazer é outra coisa. Não tem o prazer de namoro, tem outra coisa, né? Que não, minha filha, tem gente que não gosta que fale, né? Então, tem dia ali que eu entro e saio. Às vezes eu até me distraio. Se bobear, tem dia que eu tô até dormindo. Então, eu durmo às vezes, né? Que às vezes eu estou muito cansada, aí eu acordo no susto, durmo ali um minuto, 2 minutos, acordo no susto, né, e continuo e sei que está ali. Então, o meu prazer é saber que está ali, a minha alegria é saber que ele está ali, né? Às vezes eu pergunto, Senhor, é ele mesmo, né? E aí o Senhor confirma, né? E eu tenho a minha alegria é saber que ele está ali, né? De vez em quando rola um beijo, mas às vezes está rolando um beijo e rola outras coisas também. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia, né? Então, chega um tempo que eu vou falar com toda sinceridade, tem hora que tem um momento que eu quis desistir, né? Porque eu falava assim, Senhor, olha só o que está fazendo isso, né? E aí o Senhor falava, me fica, né? Fica. E eu chorava muito, eu queria sair, né? Eu queria sair, eu não queria ficar ali, né? E Deus sabe que é verdade, né? E aqui, sinceramente, tem efeito ali que eu nem sei como é que funciona isso, não quero saber. Não precisa me ensinar porque eu não quero, né? E aí, o que acontece? Então vem na minha mente o seguinte, né? Deus não deixa a honra da pessoa que é séria, né? Vou falar assim, manchada, né? De repente eu estou errada, né? Vou ser bastante criticada, mas foi aquilo que eu entendi que o Senhor está colocando no meu coração. E eu não estou falando que Deus fez por vingança, né? Que até porque, né? Mas Deus permitiu porque, assim, da mesma forma como a minha, né, como Deus tem provado para muitos que o inimigo fala, eu não sou, aquilo também que às vezes a gente fala, né, ou que o inimigo quer que faça, as pessoas que não for, que na verdade eu já vi algumas pessoas falando, né, que também assim tem coisas nele assim que ele não é, né, então mas Deus, ele tem a forma de provar, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês, né? E aí,
eu tava pensando, eu falei assim, meu Deus, né? Eu falei aquilo do menino lá, né, lá atrás, né? Foi algo sem pensar, porque não era isso que eu pensei, que eu queria falar dele, na verdade, né? Eu queria falar mais da questão, né? Porque é assim, ele é um tipo de pessoa que ele não vai embora, né? Ele fala que vai, mas na meia hora que ele vai, ele tá ali, não vai embora. Entendeu? Mas aí aquela história, né? E aí, como é que fica nessa situação, né? Então, aí as pessoas começam a falar que diz que não é ele que toma a decisão, né? Mas a gente, na verdade, não é isso que acontece, né? Eu creio que ele toma sim as decisões dele. Porém, eu pisei na bola, né? E aí, eu não vou falar que ele está fazendo isso por vingança ou que ele quer provar alguma coisa, né? Mas a verdade, né, que, assim, pelas atitudes que ele está fazendo, a honra dele, de alguma forma, está sendo lavada, né? Porque, vamos falar a verdade, toma vergonha na minha cara, porque eu passo a vergonha, né? Eu vejo aquele negócio lá, eu fico, às vezes eu fico com vergonha, nem sempre eu fico, mas eu fico, de vez em quando eu fico perguntando, pô, Senhor, né? Eu fico, né? Mas aí o Senhor me fez lembrar do que eu falei lá atrás, né? Foi algo que deve ter mexido, né, com com a dignidade dele, eu vou falar assim, com o emocional dele, né? Então, hoje em dia, né, de repente ele fez até sem querer, ele fala até sem querer, não sei, porque às vezes eu fico me perguntando como é que a pessoa sabe que ali é um lugar sério, que a gente está trabalhando, né? Quantas pessoas muito importantes estão ali, ele fica lançando esse tipo de coisa, né? E aí eu fico chateada, né? Eu fico chateada, mas é uma pessoa que a gente gosta, né? A gente gosta, quer ter por perto, e aí a gente só vai saindo fora, né? A gente faz igual aquele namorado, né? Que o namorado quer alguma coisa, a gente, pra não fazer, a gente cai fora, né? E essas coisas, né? Como eu falei, já me deixou de canto chorado, né? De vez em quando ela deixa, mas em nome de Jesus não vai deixar mais, não, né? Porque a gente vai saindo fora, em nome de Jesus ele não vai se aborrecer e mandar nada, dessa vez eu acho que ele se aborreceu e não mandou nada, graças a Deus, né? Então, é. Então, de alguma forma, né, eu fiz ele passar vergonha lá, né? E aí foi provado que ele, né, que ele sabe tomar decisões, né? A verdade é essa, né? É um erro meu, um erro feio, né? Fiz ele passar vergonha e também estou passando vergonha, né, pelos vídeos que ele tem mandado, pelas coisas que têm acontecido, né? Passado vergonha, já quis até abaixar para lá, mas o Senhor não deixou, né? Porque sabe que, por mais que tá fazendo coisa que não é para fazer, mas é uma pessoa, né, aparentemente legal, a gente não sabe do futuro, né? Porque quem sabe do futuro é Deus, né? Que a gente faz um plano, quem tem a resposta certa é o Senhor, mas de alguma forma ele está provando, né? Ou provou que ele não é nada daquilo que eu cliquei lá atrás, né? Que ele tem dignidade, que realmente ele é homem, né? Que, né? Ele sabe tomar as decisões que precisa ser tomado na hora certa. Não, agora não falando na parte de sexo, mas ele já provou, né? Que de algumas maneiras, né? Tem nos vídeos dele mesmo que ele sabe o que ele quer, né? Só que infelizmente o inimigo tem atrapalhado, né? Mas mesmo assim, o inimigo tentando atrapalhar, ele de alguma forma ele tenta provar o que ele quer, né? E eu sei assim, se for realmente o que ele quer e o que eu quero, e se for da vontade de Deus, que Deus quer também, vai dar certo. Eu acredito assim, né? Que vai dar certo, né? Mas aí o Senhor, aí você me pergunta assim, mas por que você fala isso, né? Que você fez ele passar vergonha lá, que foi um erro meu, né? Porque o Senhor está me ensinando que eu também erro, e erro feio. Só que a diferença de quem erra né, e que Deus perdoa é aquela pessoa que se arrepende, pede perdão, confessa o pecado, porque tem gente que pega até falar que chega, faz um monte de coisa errada e fica como se ninguém que não fizesse cometer esse pecado nenhum, mas comete, porque não fala nada, não pede perdão, não faz nada, né? Então, e eu tô falando porque eu sou obrigada também a falar, né? Aí você me pergunta por que que eu falo que, né, de certa forma, né, o que eu falei lá pesou para ele e agora ele fez isso. Eu não sei se ele faz na intenção, né, ou porque, como eu falei com você, como ele viu todo mundo fazendo, ele também faz, né, porque ele é homem, né, é homem de verdade, como eu já falei, né, e a gente cai fora ou fica de canto chorado. Eu já, sinceramente, como eu já falei, eu já tentei sair, né? Já tentei sair chorando, pedir a Deus, mas Deus não deixou. Então, pode falar em quem é maluco, que eu sou maluca, não tem problema, né? Mas aí eu tenho uma outra coisa que também que o Senhor falou comigo. Quando eu fiz isso lá atrás, né? Eu não sei se foi alguém que me mandou ou se foi o Deus usando a própria, né? A própria, como eu poderia dizer, a própria, um próprio AP que fala, né, a plataforma. Não sei se foi Deus usando a própria plataforma ou se Deus usou uma pessoa para mandar para mim.
E ele falou algo muito sério. Sinceramente, eu fiquei meio sem jeito, né? E a gente tem que tomar na cara para tomar vergonha, porque a gente tem que aprender, né? Porque quem é corrigido e aprende, entendeu? Ele consegue mudar a sua rota, mudar suas atitudes, ele consegue receber as bênçãos do Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? Como eu falei, Saul foi chamado a atenção várias vezes, né? Então, o Senhor apareceu para mim uma mensagem assim: se você trata um homem como um palhaço, ele vai ser para você um palhaço. Se você tratar ele como um rei, ele vai ser um rei para você. Foi essa mensagem que chegou para mim. E eu esqueci dessa mensagem. E nesse dia que eu estava de madrugada conversando com o Senhor sobre essa pessoa, o Senhor me trouxe essa mensagem, me trouxe a lembrança, essas passagens que eu já contei para vocês aqui. E isso serve de exemplo, né, para mim não repetir mais esse erro, para me tomar cuidado com as minhas atitudes, que por mais que eu fiz ali, a minha intenção jamais eu ia armar para fazer esse tipo de coisa com ele, de maneira nenhuma, né? Mas cometi uns erros também, e sei que ele cometeu alguns erros comigo, tem coisa que eu nem sei o que ele falou, entendeu? Só sei que algumas pessoas falaram muita coisa, né? Mas as pessoas falavam, mas não falavam o que ele tinha falado, né? Mas eu sei o que eu falei, entendeu? Então, Deus falou para mim. Eu creio que foi Deus que, se for uma pessoa, Deus usou essa pessoa para falar. Se eu quiser um homem como palhaço, eu vou ter um homem como palhaço, entendeu? Tipo assim, ele ia até ficar, mas ia ficar um palhaço. Mas se eu quero ter um homem como um rei, trate ele como um rei. E olha, eu vou te falar, isso foi uma verdade bem dita na minha cara, né? Essa é a verdade. Quem faz o homem é a mulher, e quem faz a mulher é o homem. Tem muitos homens também que querem uma mulher e princesa, mas trata ela como lixo. Então você vai ter um lixo dentro de casa, né? Um lixo que daqui a pouco você vai jogar fora que nem você quer. Então nós temos que saber tratar as pessoas, e como eu falei, o Senhor está me ensinando, né? Eu falei com vocês, quem me ensina as coisas não é ninguém, é o próprio Deus que me ensina. Vem me ensinando durante a minha vida toda, né? Então, se a gente quer ter uma vida próspera, a gente quer ter pessoas boas do nosso lado, a gente quer ter um casamento próspero, a gente tem que lutar para isso. Entendeu? A verdade é essa. A gente tem que lutar para isso. E foi um erro que eu cometi. Entendeu? Espero não cometer mais, nunca mais. E espero que eu sirva de exemplo, que eu sirva de exemplo, né? Até para mim mesma, para nunca mais cometer esse erro, né? Então, assim como algumas pessoas sabem, eu não estou a pessoa ainda, né? Eu não estou a pessoa mais, né? Mas eu não sei o que vem pela frente, né? O Senhor tem os caminhos dele, né? Como eu falei, a gente faz plano, mas quem tem a resposta certa é o Senhor, né? Eu já tive com pessoas 20 anos, não conhecia a pessoa, né? Mas vivi 20 anos com a pessoa, né? E tive outros relacionamentos, sim, né? Que não deram certo, mas eu sei onde que eu errei e eu sei onde que eu acertei, entendeu? E eu vou te falar, eu acertei bem mais do que eu errei. Eu fiz o que eu pude e o que eu não pude, mesmo errando e acertando, entendeu? Praticamente dei a minha vida e Deus sabe que é verdade, né? Eu entreguei de corpo e alma, posso ter errado, mas eu entreguei de corpo e alma, né? Porque eu tenho, assim, as minhas escolhas, quando eu escolho, eu mesmo falo, meu Deus, foi eu que escolhi, eu que quis, entendeu? Então, e eu fiz o que eu pude e a pessoa sabe que é verdade, né? Quem esteve comigo sabe que eu fiz o que eu pude. E eu sou assim, e quando eu sinto no meu coração que eu erro, eu volto, peço desculpa, eu tenho que corrigir a minha rota. Entendeu? Eu tenho que corrigir a minha rota. E isso foi o que aconteceu. Então, assim, eu não estou aqui inventando, estou aqui falando aquilo que o Senhor me falou, me despertou muito, entendeu? Eu fiquei meio assim, falei, Senhor, como é que pode, né? Como é que pode isso? Mas foi verdade, né? E a gente tem que tomar cuidado demais, a gente tem que tomar muito cuidado porque são vidas, né, que o Senhor confiou a nós, né? São vidas que o Senhor confiou, como eu falei, uma palavra pode levantar uma pessoa ou pode, né, destruir uma pessoa, né? E paguei o preço, né, porque a gente ficou separado durante um tempo, né? Mas depois a gente voltou, estamos separados de novo, né? Mas graças a Deus, Deus sabe do meu coração. Se estamos separados, não foi nada que eu fiz, né? Não foi nada que eu fiz. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Só vi 2 vídeos que eu acho que essa pessoa, 2 vídeos, mas foi sem interesse nenhum, entendeu?
Eu sabia que a pessoa estava interessada em mim, mas eu coloquei no meu coração. Eu mesmo falei para mim assim, olha, eu não quero. Porque Deus sabe que é verdade. Eu tenho 50 anos. Eu não estou aqui para ficar pulando de galho em galho. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu não posso ficar com um hoje, amanhã eu fico com outro, depois da manhã eu fico com outro. Oportunidade que não falta. Como esse apareceu, vários outros apareceram. Mas eu não quero ficar hoje com um, amanhã com outro. Porque eu já estou numa guerra, numa luta, né? Para poder ficar com um só. E Deus sabe o preço que eu paguei. Entendeu? Tem mais coisa, eu estou contando isso aqui superficial. Mas se eu for contar no profundo que Deus já falou comigo, você está entendendo? Pode ser que é exagero meu, mas se vocês for buscar mesmo, vocês vão ver que bate. Entendeu? Então, tem coisa mais no profundo, né? Que eu já passei, que o Senhor já falou comigo. Entendeu? Então, não tem por que eu pegar algo, né? Que o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem lutado por mim, o Senhor tem lutado junto comigo, né? Que o Senhor, né? As coisas que eu já passei para parecer uma pessoa do nada, que eu não conheço, nem sei de onde que vem, né? Qual a intenção, porque pelo que eu vi, realmente a pessoa está com uma má intenção, que eu não cheguei a ver nada demais a mais, né? Depois, mas pelos vídeos, né? Porque, na verdade, depois desses 2 vídeos, vieram mais 2 vídeos e eu não vi esses vídeos. Na época, como tem um tempo atrás, apareceu mais um vídeo dela, eu não vi, porque eu falei, eu não quero, de maneira nenhuma, não quero, né? Até porque eu sei meu compromisso, eu estava sozinha no momento, quando essa pessoa apareceu, porém, eu coloquei no meu coração, eu não quero, né? E quando foi ontem ou antes de ontem, eu vi passando o vídeo dessa pessoa e eu passei direto também. Então, eu não tenho interesse, né? Agora, se eu falar, não, Jorge, você gosta de ficar sozinha? Não gosto. Se eu falar assim, você já se interessou por alguém? Eu já sim. E chegou um momento, né? Deu quase e eu não fui porque Deus não permitiu que essa pessoa aparecesse, até porque você vai lutando, vai lutando, vai lutando, vai lutando, uma hora você não aguenta mais lutar. Então você fala, não, agora eu vou partir, né? Mas como é que eu sempre falo, quem está no controle é o Senhor, né? O Senhor não permitiu, né, que isso acontecesse. E aí a gente vai esperando para a gente ver qual vai ser, né, o desenrolar da história no final, né? Porque como eu falei, a gente já teve outras histórias na vida, né, e que se acabaram e a gente não sabe o que vem para o futuro, porque o Senhor fala que eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, o Senhor, pensamentos de bem e não de mal. É mais ou menos isso que o Senhor fala e eu acredito na palavra do Senhor, né? Então a gente está esperando e o que a gente puder ir evitando de erro, a gente vai evitar, porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? E a gente não quer perder as coisas boas que o Senhor tem para nós, né? Então é o que eu falei, é melhor obedecer, né, do que sacrificar, né? Então é isso que o Senhor tem falado comigo, né? Tem falado comigo, o Senhor tem alertado, né, para que a gente venha obedecer, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eu perguntava, falava assim, meu Deus, será que eu amo a Deus, né? Será que eu amo a Deus? E aí o Senhor falou para mim, se obedece, ama, né? Aqueles que têm os meus mandamentos e guardam, esse é o que me ama, né? E se eu for falar as coisas que eu já desobedeci, né, desde jovem, e que o Senhor, né, permitiu algumas coisas sérias, não foi coisa leve não, foi coisa séria, né? E aí, mas eu conversando também, que isso aí eu vou deixar esse assunto para outra hora, né? Mas eu vou dar uma pincelada aqui, né? E aí, eu conversando com o Senhor me fez lembrar, né, desse algo sério que Ele permitiu que acontecesse, né? E aí eu falei assim, mas foi sério, mas ao mesmo tempo eu não sei porque eu procurava tanto obedecer a Deus, né? Eu só errava nessa bendita desse mandamento, né? E aí, mas eu acho que eu não sei se eu me consertei, né? Eu não sei se Deus teve tanto, acho que teve aqui porque Deus teve misericórdia, né? E aí eu conversando com Deus esses dias, ele falou assim, mas Senhor, você sabe que eu nem senti aquilo, o Senhor permitiu, mas eu não senti, né? E aí eu fiquei conversando com ele, falei, pastor, eu fiquei preocupada, né? O Senhor falou, olha, eu não lembro mais dos seus pecados, né? Só procura fazer o que é certo, né? Procura daqui para frente, porque o que passou, passou, já esqueci, tipo assim, ele já tinha resolvido, né? Já tinha perdoado, já tinha resolvido, né? Então ele falou, olha, daqui para frente procura fazer o que é certo. Eu vou falar com vocês, eu tô tentado, viu? Mas eu vou te falar, né? O negócio
é luta de braço, viu? Você rola para um lado, você rola para o outro, porque na verdade você está certa, mas você tem que fazer o que é certo, continuar fazendo o que é certo, porque o inimigo, ele fica o tempo todo tentando tirar você do sério para você, né, fazer o que é errado. Então, você tem que pedir Deus força, né, e Deus dá, né, porque eu vou te falar, tem hora aí que o negócio tá tão feio, mas tão feio, né, não sei se vocês viram lá no Instagram, que o Senhor falou assim, quando você não estiver suportando mais, você pede ajuda do Espírito Santo, né, e nessa situação também que eu estou comentando com vocês, o próprio Deus fala, eu estou blindando seu coração, estou blindando a sua mente, porque se deixar, você cria ódio, se deixar, você cria mágoa, entendeu? Então é isso que a gente tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, né? E não só numa área, em várias áreas, para que a gente não seja tentado a fazer coisa errada, né? Seja ele qual for, porque qualquer coisa que a gente fazer de errado é errado e certo é certo. Então, de alguma forma, você vai magoar a Deus e quebrar princípios, né? Então, o próprio Senhor fala, cuidado, 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 cuidado. E às vezes ele já me revelou que é demônio. A verdade é essa, né? Há uns anos atrás, o Senhor revelou que era o próprio demônio, né? Estavam tentando impedir algum tipo de coisa, né? Pra gente errar. Então, ele fica o tempo, cuidado, cuidado, tá errando, cuidado, né? O tempo todo, graças a Deus por isso, né? E uma vez eu fiquei muito mal, né? Muito chateada. O Senhor falou, eu tô brindando sua mente e seu coração. Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso, né? Então, a gente tem que procurar mesmo a ajuda do Espírito Santo de Deus para que ele venha nos ajudar, né? A passar no processo e ajudar a gente, né? A fazer o que é certo. Porque não é mole, não. Se Deus não ajudar, meu filho, você não aguenta, né? Não aguenta. E eu não tô falando de sexo, não. É qualquer área, tá? Porque às vezes falar é o sexo, né? Não, eu tô falando de outra coisa. O assunto aqui é outro. Bem diferente, né? O sexo aí a gente tá tirando. Não tô falando. Eu posso falar que tá tirando de letra, né? Que o Espírito Santo, como ele mesmo falou, qualquer coisa você corre aqui, né? Mas tem situação que eu vou falar com vocês uma coisa, não é mole, não. Então a gente tem que obedecer para Deus ter misericórdia. E pedindo Deus misericórdia, né? A gente tem que pedir Deus misericórdia. Então não tem essa história, mas Deus prometeu, mas você fez sua parte? Né? Não adianta, Deus prometeu, não, você fez a sua parte? A pergunta é essa, né? Porque tem gente que fala, não, Deus prometeu, não, você tem que fazer a sua parte, né? Como eu falei, Saúl foi escolhido por Deus também. Algumas pessoas falam, foi o povo que escolheu, mas também foi escolhido por Deus. Então, mas ele perdeu o reinado dele, porque ele fez um monte de coisa errada, né? Então a gente tem que procurar fazer o que é certo. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é procurar obedecer. Eu não sei se você, né, está obedecendo, se você não está. De repente tem algo que você quer demais, né? Eu quero, né? Mas será que você está obedecendo? Né? Às vezes você não está obedecendo, fazendo coisa errada, mas está desobedecendo em fazer aquilo que Deus já mandou você fazer, né? E como eu falo, tem coisa assim que às vezes eu fico, né, tentando arrumar desculpa, mas Senhor, não, eu tô certa, olha, né? Mas às vezes, né, a gente não consegue convencer Deus, né? Porque obedecer é obedecer, né? Como eu já falei, que o próprio Deus falou para mim, né? Que eu falo também que foi Deus que falou, né? Que se Deus mandasse eu fazer uma coisa aqui assim fora do comum, algo assim, não é possível, que era para fazer, né? Porque Deus sabe dos caminhos dele, né? E eu vou te dizer, tem caminho assim que a gente não pode falar que é difícil, né? Que se Deus está com a gente, não é difícil, é a gente que não descansa, né? Porque se a gente descansasse mais, né? Se a gente confiasse mais, se a gente levasse mais na esportiva e soubesse realmente, né, que quem está com a gente é o grande, que a gente, a verdade tem que ser dita, né? A gente tiraria as coisas mais na letra, né? Mas seria mais fácil. O problema é que a gente, né? A gente não descansa como deveria descansar, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado, né? É o próprio Deus que fala, como confiar mais, né? E eu falo isso para mim mesma, né? E aí é isso, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente venha obedecer, para que a gente não venha perder as coisas boas do Senhor, para que a gente não venha perder pessoas, né? Para que a gente não venha perder a saúde, né? Para que a gente não venha perder aquilo que o Senhor tem para nós, porque quem pode fazer a gente perder as coisas não é o inimigo, não.
Quem faz a gente perder as coisas é a gente mesmo. O inimigo ele só coloca o prato, o inimigo ele só faz, né, as armadilhas dele. Agora cai se você quiser cair, entendeu? Cai se você quiser cair. A verdade é essa, como eu já falei, que muitos passam, né? Muitos tentam, muitos querem, né? Mas eu olho assim e falo, meu Deus, não vai adiantar não, né? Porque se eu ficar com outro, vai adiantar de quê? Não vai adiantar. Porque a guerra da gente é tão grande que não é qualquer um que suporta. Eu já falei isso, ficar do meu lado, não. Não é qualquer um que suporta, meu querido, ficar do lado de você, não, entendeu? Porque a guerra é grande. Então tem que ser aquela pessoa mesmo preparada por Deus para poder suportar, né? As pancadas, né? Que eu tava até rindo, né? Que uma pessoa me mostrou uma pessoa com as costas toda malhada. Eu falei, minha filha também tá com minhas costas toda malhada de pancada, né? Mas o corpo já tá meio calejado, né? Então a pancada que vai, a pancada que vem, né? A gente finge de besta, vai tomar um café e pronto, acabou. Entrega nas mãos do Senhor e obedece, né? O Senhor fala, só cala a boca, né? Só cala a boca. Então, assim, tem muitas pessoas perdendo o reinado, né? Perde a família, perde um recurso, perde uma bênção, perde uma porta aberta, perde um monte de coisa. Gente, tem gente que perde oportunidade por bobeira, vive no oba-oba, né? No oba-oba, e aí acaba perdendo as bênçãos do Senhor, que as bênçãos do Senhor, né? Elas não acrescentam dores, e eu não estou falando de namoro, não, eu estou falando mesmo de pessoas que poderiam, né, estar com uma vida legal, uma vida arrumada, com as bênçãos do Senhor, não está porque procurou o caminho errado e teve oportunidade, como eu estou falando aqui, que, né, o Saul teve várias oportunidades, errou várias vezes. Tem pessoas aí que tem mil oportunidades e ele não é capaz de falar assim, não, agora eu vou aproveitar essa oportunidade que o Senhor está me dando e vou começar uma nova vida, né? Deus perdoa. Parece que não, mas Deus tem um amor infinito pelo ser humano. Deus perdoa. É só você corrigir e falar assim, hoje eu não faço. Se arrependa dos pecados, né? É se arrepender. Confessa seus pecados, se arrependa para que você venha prosperar. E isso é para mim, é para qualquer pessoa. Porque se a gente não se arrepender, a gente não prospera em área nenhuma. E estava conversando também que as pessoas que prosperidade é dinheiro. Não é não. Prosperidade é você ter saúde, prosperidade é você ser uma pessoa independente, prosperidade é você ter uma família abençoada, prosperidade, né? É Deus com você, Deus na sua vida. O dinheiro é só uma coisinha, né? Como eu falei, qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter, agora prosperidade mesmo, paz no coração, alegria, só Deus pode dar. Entendeu? Mas para isso tem que obedecer. Ah, mas eu já fiz muita besteira, já fez, mas olha para você. Deus tem tido misericórdia para você se arrepender. Se arrependa, abrace a vida que Deus tem colocado diante de você. Deus tem colocado coisas, pessoas na sua frente, você continua cometendo o mesmo erro. E Deus tem te dado todo dia uma oportunidade, porque a misericórdia dele, né, é todos os dias. Só que infelizmente tem gente que ela não se arrepende, tem gente que prefere fazer o que é errado. Tem gente que prefere, né, sofrer, mas não abre mão, né, de estar fazendo o que é errado, né? Às vezes a pessoa chega na velhice, né, chega a uma certa idade e a pessoa continua fazendo coisa errada. Às vezes eu fico vendo, né, uns idosos, gente, continuam fazendo as coisas erradas. Eu falo, gente, meu Deus, será que não para, meu pai? Olha a idade dessa pessoa, continua fazendo coisa errada. Gente, Deus está dando vida, é para que está te dando oportunidade. Cada dia que Deus te dá é uma oportunidade que Deus está te dando para você se arrepender, para você viver algo novo, né? O nosso alvo é a nossa salvação. Nós que somos crentes, nós sabemos que a nossa vida aqui é do máximo 100 anos, né? Eu sinceramente eu choro cada idorzinho que eu perco, né? Cada idoso que eu perco, eu fico triste, né? Quantos idosos que eu perdi nesses últimos 3 anos, né? São vários, né? Pessoas que eu nem nunca cheguei perto, mas a gente tem um carinho, né? É enorme pela pessoa e a gente acaba se comovendo e chorando. Às vezes eu dou uma de doida para não chorar, mas chega um momento que não tem como a gente não chorar, né? Falar, meu Deus, é mais um se foi, né? Mais um se foi, né? Pessoas, né, com histórias de verdade, né? Com história que a gente olha assim e fala, poxa, que legal, essa pessoa soube viver, né? Essa aí tem um legado.
Essa é a verdade, né? Mas você vê que a pessoa escolheu viver, a pessoa não escolheu tirar a vida de ninguém. Fala assim, a vida mesmo, a paz da pessoa, a vida da pessoa. Não, ele procurou viver a vida dele, procurou, né, ajudar as pessoas a viver. Então, a pessoa às vezes está idoso, né? Igual um dia eu vi um testemunho, a pessoa falar assim, ó, eu morro, mas não aceito Jesus. Eu prefiro morrer, mas não aceito Jesus, né? Sendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Jesus é o caminho. Então, a gente tem que procurar fazer o que é certo, procurar obedecer, para a gente depois não chorar e não falar assim, poxa, eu poderia, né? Isso é para mim, essa palavra é para mim. Eu preciso todos os dias, né, tá me, né, olhando para mim e falar assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo, né? Todo dia eu faço isso. Todo dia o Senhor conversa comigo, todo dia eu converso com o Senhor, né? E eu espero em nome de Jesus, né? Conseguir lutar e conseguir a minha salvação, que é o mais importante de tudo, né? Essa é a verdade. Tem muitas coisas que a gente quer, mas a nossa salvação é o mais importante, né? Essa é a verdade. Então eu deixo essa palavra aqui com vocês, quero agradecer por tudo, né? Que nós possamos obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar, para que nós possamos alcançar a nossa vitória.